24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, programa Mais Saúde, recebendo hoje uma pessoa que eu admiro bastante, vocês também já conhecem, e depois que ele vem ao programa, a Ana Paula fica enlouquecida no e-mail com um monte de perguntas que chegam, mas é aquilo que eu disse, se a gente não consegue responder no dia do programa, a gente responde na próxima oportunidade que o convidado vier, que é o caso hoje, né, que estamos recebendo o Dr. Henry Okigami, farmacêutico, trabalha com pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos para a indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia. Diretor de pesquisa e desenvolvimento da Science Solution, que trabalha com nanotecnologia. Tem lato sensu homeopatia, fitoterapia, farmácia hospitalar, análises clínicas e administração de serviços de saúde. É o nosso convidado e hoje, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre fígado, que é um tema interessantíssimo. Então, eu pedi para o Henry, para nós selecionarmos esse primeiro momento que está em rede, falarmos de fígado, e no segundo bloco, que vai estar São Paulo, e você que está nos ouvindo através da internet, vai poder continuar nos ouvindo e nos vendo, né? No segundo bloco, onde nós vamos estar respondendo as perguntas dos e-mails anteriores e, quem sabe, também essa que você está fazendo ou estará fazendo agora, porque você pode participar. Mais Saúde. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Bem-vindo, Henry. Oi, Gisele. Boa tarde ouvintes. É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Prazer enorme, né? Estar aqui com você, Henry. É sempre muito prazeroso estar aqui, um ambiente muito legal, né? Todo mundo acho que passa uma força para todo mundo e fica muito legal isso aí. Eu gosto bastante de vir aqui. Ai, que gostoso saber. O pessoal todo gosta muito de você. Sempre me perguntam, quando é que o professor Henry volta? Eu falei, em breve, em breve. E hoje deu certo, graças a Deus. Henry, vamos falar de fígado? Vamos, fígado. Fígado é um órgão muito importante, né? Pois é. Você começa pensando assim, né? Descrevendo o que o fígado é um processador no nosso corpo. O fígado, e eu compararia o fígado com um sistema de distribuição e ao mesmo tempo de lixo de uma cidade, né? Então o fígado, ele pega o alimento que você ingere, né? E processa a distribuição dele, o acúmulo, por exemplo, o fígado é responsável pela produção das LDLs que vocês dosam, né? O colesterol LDL que você dosa no seu corpo, e o fígado, ele pega toda aquela substância que você ingere, que lá não é muito boa para o seu corpo, destrói essa substância, e ao mesmo tempo toda substância que o seu corpo produz e que não vai aproveitar, muitas vezes o seu fígado neutraliza ela, metabolizando, né? Então o fígado, ele seria como se fosse um distribuidor, mas ao mesmo tempo um lixeiro do nosso corpo. Quer dizer, é um grande laboratório, né? É verdade, o fígado, ele é um processador e nós temos que tomar muito cuidado com o fígado, porque tudo que nós colocamos na nossa boca passa forçosamente pelo fígado. Quer dizer que é uma coisa interessante do ouvinte entender, tudo que ele come vai passar pelo fígado. Exatamente, tudo que ele come passa pelo fígado, e se ele comer coisa que não deve, né, o fígado vai sofrer. Por exemplo, vamos supor que ele come demais, né? O fígado vai ter que trabalhar com isso aí. Então é como se você estivesse sobrecarregando uma produção de uma fábrica. Então chega muita coisa para o indivíduo processar, e o fígado às vezes não consegue processar aquilo, então ele vai se adaptando. E às vezes o fígado, ele é muito sensível, né? Como ele é uma fábrica que tem que funcionar perfeitamente, ele é muito sensível ao ambiente, às coisas, o intestino, a alimentação, tudo isso pode influenciar a função hepática.
E fora isso, você estava falando outro dia pra gente que nós tínhamos que tomar muito cuidado naquilo que escolhemos, né? Porque a gente pode escolher uma coisa boa e uma coisa não tão boa. O que você classificaria que seriam as coisas boas que estaríamos escolhendo para uma alimentação adequada que favorecesse o fígado? Que já é, inclusive, a pergunta de um dos ouvintes. Nós vamos antecipar essa questão. Então, primeiro nós devemos ter uma dieta equilibrada, né? Nunca exagerar em nada. Então você não deve exagerar em carboidrato, você não deve exagerar em gordura, nem gordura saturada, nem gordura trans. Você não deve alterar ou consumir muito qualquer produto, por exemplo, o álcool. O álcool é um problema, por quê? Quando você ingere muito álcool, esse álcool vai ser metabolizado principalmente pelo fígado. E ali no fígado ele vai gerar aqueles famosos, quando em excesso, radicais livres, que vão causar uma inflamação no fígado. Então toda vez que você sente o seu fígado reclamando, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Você está ingerindo o alimento em quantidade errada ou o alimento errado. E o ideal que o indivíduo devia fazer é preservar o fígado o máximo possível, né? Então se você bebe muito, você tem que entender que toda aquela bebida que você bebe em excesso, o seu fígado vai sofrer, né? Se você, por exemplo, come carboidrato demais, lembra que seu fígado vai sofrer. Se você come gordura demais, lembra que seu fígado vai sofrer. Se você come produtos com conservantes demais, o seu fígado vai sofrer. Tudo aquilo que você sobrecarrega o fígado, ele vai sofrer. E o fígado sofre como? Ele sofre se inflamando. E depois disso, o caminho natural para ele é o quê? Ele pode ter uma esteatose ou ele pode sofrer uma cirrose. Todo o fígado inflamado, ele vai caminhar para uma cirrose se você persistir no erro. E o que é esteatose e cirrose, Henry? Então, quando você começa a produzir muito lipídio, né, e o seu fígado às vezes faz isso quando você ingere ou tem uma disfunção alimentar, você começa a produzir o que nós chamamos de gordura. Aí o seu fígado começa a depositar essa gordura nele mesmo. Então ele fica o que a gente chama de esteatótico, ou seja, cheio de bolinha de gordura. Quando você vê, por exemplo, no ultrassom, ele é cheio de bolinhas, né? E quando você vê numa microfotografia, né, do tecido, você vê um monte de bolinha branca. Aquilo é a gordura que está depositada, né? E quando o seu fígado inflama muito, ele desenvolve um processo de agressão grande, ele tende a formar uma cicatriz no lugar onde tinha o tecido anterior. Então, no lugar onde tinha alguma coisa que funcionava, ele faz uma coisa que não é mais a doença, mas que não funciona mais. É o que a gente chama de cirrose. Então ele forma como se fosse uma cicatriz. Vocês devem ter cicatriz pelo corpo. Você sabe que o tecido cicatricial não funciona como o tecido normal. Mas o que você tinha no lugar da cicatriz? Uma inflamação, um corte. O que o corpo faz? Ele corrige aquilo. Mas ele nem sempre corrige refazendo um tecido ou uma coisa funcional como era. Então, se você bebe demais, você inflama seu fígado. Aquela inflamação é ruim para o seu corpo inteiro. Aí o seu fígado pensa assim, ele não pensa, vamos supor que ele pense, né? Esse seu fígado faz assim, eu vou neutralizar essa parte aqui para não acabar com o resto. Aí desenvolve uma cirrose ali. Qual que é a desvantagem? Aquele ponto não é funcional. Então não vai fazer nada, ele vai só ocupar um espaço, mas não vai fazer nada de benéfico para o indivíduo. Mas também não vai fazer nada de ruim, né? Exato, quer dizer, se torna quase que uma defesa. Exato, a cirrose é uma defesa, assim como a cicatriz é uma defesa do nosso corpo, né? Uhum. Então eu sempre falo assim, que toda inflamação às vezes faz isso, né? Então, num processo inflamatório, por exemplo, seu corpo pode desenvolver uma cirrose, ou ele pode simplesmente calcificar o lugar. Você vê pessoas que têm áreas de regiões calcificadas. Também isso advém de uma inflamação, né? Uhum. E nós damos pouco valor para o nosso fígado. É verdade. Por quê? Porque muitas vezes o nosso cérebro manda a gente comer, né? E a gente come a mais. E a gente nunca sabe se nós estamos sobrecarregando o fígado ou não. Mas escrevam isso aí. Um dia vocês vão precisar do seu fígado e talvez vocês não tenham ele como deveria ter, né? É igual um carro, né? Às vezes você tem um carro, não cuida dele, né? Daqui a alguns anos você precisa acelerar para fazer uma ultrapassagem, você não tem a resposta. Motor. Não tem motor para isso. Se você cuidar do seu carro, é igual fígado. Uhum. Se você cuidar bem do seu fígado, você vai ter ele para sempre, né? Ou até você morrer. Se você não cuidar, você vai sofrer os problemas de doenças hepáticas, né? Uhum. E quais são essas doenças, Henry?
As mais comuns. O que está mais aumentando agora com a modernidade é a esteatohepatite não alcoólica ou esteatose hepática não alcoólica. É aquela gordura no fígado provocada não necessariamente por conta de uma pessoa que bebe muito. Exato, essa é provocada por, na minha opinião e pelos trabalhos que a gente vê ultimamente, é por um desequilíbrio nutricional, né? Até crianças já têm essa patologia. Gente... Né? O consumo de álcool em excesso também é muito preocupante, né? Tem as hepatites virais também, que são transmitidas via sangue. Tem a hepatite, então você tem a questão do contato sexual, a contaminação ambiental. Você tem as hepatites virais também, que são bastante preocupantes, tá? E seria mais ou menos isso aí, o problema associado. Mas o que está aumentando mais é a esteatose. E essa esteatose está aumentando mais, você acha que por conta de que tipo de alimento, já que você liga essa resposta do organismo a uma nutrição inadequada, o que você vê como sendo esses alimentos que provocam essa situação? Principalmente o excesso de carboidratos. Vamos dizer mais ou menos o que é um carboidrato aí para a turma? Carboidratos são aqueles alimentos à base de amido ou farinha, né? Então vamos supor, você adora tomar um refrigerante, né? Você toma ele adoçado por açúcar. Ou você adora comer um bolo, você adora comer um doce, você adora comer macarrão, massa em excesso. Nós devemos limitar essa massa. Por quê? O nosso fígado ele é muito interessante, ele vê o carboidrato, né, chegando, ele fala assim, oba, eu vou trabalhar, né? Aí chega muito carboidrato, então ele faz primeiro o armazenamento de energia, com aquilo que sobra, o que ele faz? Ele pensa assim, né, eu vou fazer uma gordurinha e vou mandar pelo corpo, para quê? Para o cara ter energia. Só que assim, quando você ingere carboidrato demais, o corpo começa a fazer gordura e começa a distribuir para o seu corpo e um pouco fica nele mesmo, né? O que acontece com você? Você engorda e você desenvolve esteatohepatite, né? Então você começa a ter desequilíbrios metabólicos, a depósito de gordura no fígado. Se você, por exemplo, limitar muito a ingestão de carboidratos, você com certeza está dando o primeiro passo para ajudar a ter uma melhora na patologia, na doença. E isso a gente consegue reverter, né? Consegue reverter. Hoje, para você ter uma ideia tão importante que geralmente as drogas que mais funcionam para isso são antidiabéticos. Exato. Né? Drogas antidiabéticas que tem a ver com o desequilíbrio de gordura ou de açúcar no nosso corpo, né? Então todo aquele indivíduo que come muito carboidrato, que não cuida, que não faz atividade física, que tem uma resistência à insulina, que é um diabético, ele tem um risco maior de ter uma esteatohepatite não alcoólica. Pois é, e aqui nós temos bom, tem um monte de participações da vez passada que o Henry teve aqui, mas tinha uma que estava me chamando a atenção, que agora eu não sei onde está o meu papel, mas enfim, que era um ouvinte pedindo assim para o Henry quais eram os alimentos que melhor ajudavam o fígado. O fígado. Olha, o fígado, como ele trabalha muito, né? E ele oxida muito produtos, ele precisa de antioxidantes. Então uma dieta rica em frutas, verduras coloridas, né? Sempre é muito bom para o fígado. Outra coisa, diminuir o mais possível a gordura trans e a gordura saturada. Lembra que a gordura saturada você fabrica no teu corpo, né? Apesar dela ter um sabor melhor, você fabrica. Tentar equilibrar melhor a relação do ômega 3 com o ômega 6, aumentar a ingestão de óleos que tenham o perfil do ômega 3, que é o óleo de peixe, né? E diminuir a gordura que tem o ômega 6, né? Então sempre fazer esse perfil, diminuir o carboidrato. Aquelas gorduras ômega 6 são mais aqueles óleos vegetais, né, Henry? Exatamente, óleos vegetais, mas assim, o que tem mais ômega 3 é o canola, por exemplo, né? Já o ômega 6 tem muito, o girassol tem muito ômega 6, tem que fazer o equilíbrio, a soja também tem muito ômega 6, a gente tem que equilibrar isso na nossa dieta, né? Talvez até tentar ingerir mais vegetais crucíferos que melhoram a detoxificação, brócolis,
couve de Bruxelas, né? Olha a couve de Bruxelas. Não, couve de Bruxelas é uma bomba atômica de bem, né, pro fígado. A couve de Bruxelas é legal, ela tem bárbara. E o ideal interessante é assim, ele tem aquele saborzinho meio pungente, né, meio amargo, que é dos ativos da couve, que é a sinigrina e a progoitrina, que são ativos, né, que dão aquele sabor ao produto. Brócoli, repolho, tudo isso aí é interessante para a saúde do paciente. Engraçado, Henri, por que as coisas que são boas para o fígado geralmente são amargas? Então, na verdade, existe essa ideia de que tudo que é amargo é bom para o fígado, né? Isso foi criado porque, na verdade, as substâncias que são amargas, elas estimulam o fígado a trabalhar. Como o fígado trabalha para melhorar essa substância, e o que é amargo a gente nunca ingere em quantidade muito grande, nós assim, treinamos o fígado para funcionar melhor. É igual um atleta, né? Que você faz ele treinar todo dia. Nós estamos na Olimpíada agora, né? Quando chega na Olimpíada, ele vai lá e tem aquele baita desempenho. Mas o que ele fez? Ele fez todo dia um pedacinho, um pouquinho. Então, brócoli, todo dia, não precisa ser todo dia, você pode alternar com a couve de Bruxelas, com uma couve, com repolho, né? Uma rúcula, um agrião, essas coisas todas. Alternando isso no dia a dia, você vai fazer com que o seu fígado aprenda a trabalhar melhor. Aí quando você, tipo assim, começar a sobrecarregar o fígado, né? O seu fígado já vai estar mais apto a trabalhar melhor. Ele já está lá com o guarda-chuva, o filtro solar, o chapéu necessário. Meio que preparado para aquelas inconveniências que às vezes a gente faz com o nosso fígado. Porque eu sempre brinco com os meus alunos e falo assim, a gente às vezes não preocupa com algumas coisas da nossa vida, né? Por exemplo, a gente não liga para o nosso olho. É verdade. Só vai ligar para o olho o dia que tiver um problema. Verdade. Mas a gente anda para lá e para cá, pulmão, a gente não liga para os nossos pulmões. Do fígado, a gente não liga pro fígado, a gente pensa em comer alguma coisa baseado na vontade. Mas e o fígado, coitado? Ele que vai ter que mexer com aquilo tudo, trabalhar, recompor, ele que vai sofrer. E no futuro nós vamos sofrer por quê? Porque o fígado vai sofrer e vai entrar em colapso, né? E Henri, o fígado tem essa bênção. É uma bênção, né? Porque tudo de ruim que entrou no nosso organismo via, por exemplo, respirei uma toxina, ingeri um pesticida. O fígado, quando esse alimento, esse pesticida, essa toxina vai passar por ele, ele vai tentar fazer alguma coisa, né? Sim, o fígado geralmente ele faz assim. Vamos supor que você respira uma molécula, né? Vamos supor um tolueno, né? Que é comum aqui em São Paulo porque ele é jogado no ar pela queima de combustível. Você vai respirar aquilo lá, ele vai cair na sua circulação sanguínea. E o seu fígado vai fazer o quê? O seu fígado vai fazer assim com o seu tolueno. Ele vai mudar a estrutura química do tolueno para eliminar o tolueno do nosso corpo. Se ele não mudar, o tolueno vai acumular no tecido adiposo, onde tem gordura, né? Assim também os policlorinados, os polibrominados, todos os produtos que são lipossolúveis, o fígado tenta tornar ele hidrossolúvel. Para quê? Para eliminar no rim, né? Para eliminar a vesícula biliar ou até no suor. Então o fígado ele é ele é um manufaturador, tanto de coisa boa quanto de coisa ruim. Gente, vocês já pararam para pensar? É como se a gente pusesse uma gota de óleo e o fígado transformasse numa gota de água. É um tremendo de um trabalho. Seria mais ou menos como você botar uma gota de óleo na água e depois ter que jogar o detergente. Quem é que joga o detergente? O fígado. O fígado. E você sabe que sem querer nós respondemos a pergunta da Larissa, uma pandinha. Larissa Frankenberger. A Larissa. Oi, Larissa. Um beijo, Larissa. Enorme. Olha, olá, professora Henri Gisela, querida, estamos ouvindo vocês. Espero que vendo também a gente, né? Temos uma pergunta. Os agrotóxicos usados nas verduras e frutas que compramos podem gerar um dano maior ao fígado? Sim, vamos lembrar sempre que o fígado ele trabalha em várias frentes ao mesmo tempo, né? Se ele fizer só uma coisa de cada vez, até que seria fácil, mas não. É como que o pessoal que trabalha fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, cada coisa a mais que você levar para o fígado fazer vai alterar a eficácia dele. Então, se você tem, por exemplo, um fígado não perfeito, vamos pegar você, Gisela, um dia vindo trabalhar resfriada. Lógico, a sua produtividade cai. Com certeza. Então, o seu fígado, por exemplo, se ele estiver metabolizando muito álcool porque você bebe à noite, lógico, se você comer verdura contaminada, vai ser muito pior para você, né? Então, sempre nós temos que pensar também no total, no todo.
Porque você fala assim, eu como gordura, eu como uma verdura contaminada com agrotóxico. Mas você não come só isso, seu fígado não faz só isso. Você bebe um pouco, você bebe todo dia, você come muito carboidrato, você come aquelas coisas horríveis com conservantes, cheios de conservantes, você tem uma dieta desequilibrada, você come pouca verdura. Um monte de gordura trans, você come exatamente, você come muita gordura saturada, né? A trans está proibida de ser colocada nesses produtos. Então o seu fígado começa a atuar em várias frentes. Outro dado interessante que é associado ao dano hepático é uma patologia que já há muito tempo a gente conhece, mas que é a sobrecarga de ferro. Se você está com excesso de ferro no seu corpo, o primeiro órgão a reclamar é o fígado. Exato. Então vamos supor, por exemplo, que você tem uma esteatohepatite, né? Aí você tem a sobrecarga de ferro porque a sua dieta é desequilibrada, você come só carne vermelha. O seu fígado vai ser o primeiro órgão a sofrer, né? Ou se você é manguaceiro, né? Você bebe, aí você come só carne vermelha. Você aproveita, você vai no barzinho, bebe e só tá comendo lá qualquer coisa, beliscando. Seu fígado vai reclamar, vai ser o primeiro que vai sofrer. Então tem que pensar no todo, né? Pois é, a gente teve uma pergunta de um ouvinte justamente comentando isso, né? Que ele gostaria de saber quais os melhores alimentos para quem tem o hábito de beber. E você muito sabiamente falou que para começar seria interessante parar de beber, né? O interessante seria ele maneirar na bebida, né? Mas assim, ele pode começar a fazer uma dieta mais rica em vegetais crucíferos, né? Isso vai ajudar ele a detoxicar o álcool no corpo, né? E mais frutas vermelhas. Frutas vermelhas têm antioxidantes, né? E o álcool, a lesão que o álcool causa no corpo é principalmente por estresse oxidativo, a geração de radicais livres. Então o fato dele consumir mais produtos antioxidantes vai ajudar bastante, né? Essa pergunta foi do Antônio, lá do Pará, porque ele queria justamente uma alimentação mais adequada para poder emagrecer de uma maneira mais saudável. Então, porque a bebida engorda também, né, Henrique? Ou engorda ou emagrece também, né? Porque a pessoa só bebe e acaba não se alimentando adequadamente. Mas, no caso, uma pessoa que tem uma alimentação inadequada e também ingere álcool... O problema do indivíduo que geralmente bebe muito é que ele não segue nenhuma regra alimentícia, né? E ele costuma, inclusive esse pessoal que bebe muito costuma beber com um torresmo na frente, né? Ou com qualquer outra coisa. Ou com batata frita. Ou então com aquele, como é o nome? Parmesão, aquele parmesão frito, passado a milanesa, né? É porque na verdade ele acaba tendo uma dieta desequilibrada, né? E o álcool é assim, o álcool em excesso, ele é ruim para o fígado, sim, né? Se você associa com alimentação desequilibrada, é lógico que isso vai piorar muito, praticamente tudo, em termos de saúde nele, né? A Thalita de Vitória da Conquista perguntando, para portadores de cirrose, há uma dieta especial? Sim, geralmente os nutricionistas prescrevem uma dieta baseada nos exames, né? Principalmente o nível de ureia do paciente, que reflete o ureia e amônio, né? Que reflete o metabolismo de proteína, que geralmente um dos primeiros pontos acometidos é o metabolismo proteico. Mas você pode tentar numa paciente com ureia, com alguma hepatite, começar a diminuir a carga de carboidrato. Você pode tentar fazer opções metabólicas que não passam pelo fígado, como os triglicéridos de cadeia média, que fornecem energia sem passar pelo fígado. Antioxidantes ajudariam bastante, né? Hoje, com uma boa notícia para os pacientes que têm problemas hepáticos, há indícios de estudos em animais, não em ser humano ainda, mas em animais já há estudos revertendo cirrose. Gente, né? isso é o máximo. Você falou, eu fiquei encantada. Mas peraí que eu não estou liberando o pessoal para sair da linha, né? Não. Os estudos são em animais, o que traz uma esperança muito grande para a população no futuro. Gente, né? O máximo, né? Bom, nós estamos assim terminando esse primeiro bloco para a rede. Então, quem tiver ouvindo o programa pela rádio, nós encerramos aqui com o professor Henrique, que sempre nos brinda, né, com esse horário precioso e generoso que ele cede para nós aqui no Mais Saúde. Porém, chegando e-mail sempre no final, mas a gente vai responder, na verdade, o restante de todas as perguntas no próximo bloco, que você que é de fora de São Paulo e está nos assistindo através da internet pelo blog.cançãonova.com/América, pode continuar sintonizado conosco. Até já.
sofri tentando acertar. Pra não sofrer, tentei me esconder de mim. E pra ninguém ver, chorei sem chorar. Pobre de mim. Achei que fosse melhor assim. Parei de me arriscar pra não sofrer, mais. Só consegue amar pra valer quem consegue tudo esquecer. Esse é o amor que o Senhor nos ensinou na cruz. E daí se o outro errar, se eu sofrer a dor vai passar. Nunca se arrepende quem decide amar. Eu já sofri tentando encontrar alguém. Eu já sofri tentando acertar. E pra não sofrer, tentei me esconder de mim. E pra ninguém ver, chorei sem chorar. Oh, pobre de mim. Achei que fosse melhor assim. Parei de me arriscar pra não sofrer, mais. Só consegue amar pra valer quem consegue tudo esquecer. Esse é o amor que o Senhor nos ensinou na cruz. E daí se o outro errar, se eu sofrer a dor vai passar. Nunca se arrepende quem decide amar mais uma vez. Estamos apresentando Mais Saúde. PHN com Dunga. Não sei se você tem um viciado dentro de casa, que vai roubando liquidificador, que vai roubando ferro elétrico, que vai roubando ar-condicionado, que vai roubando televisão, e vai vendendo na boca de fumo e trocando com 5 pedrinhas, com uma carreirinha aqui, com uma grama, 2 gramas ali, que vai vendendo, que vai esvaziando a sua casa. É duro, é triste. E essa é uma estrutura. Para você mexer com isso, não dá para você ir brigar com o traficante. Não dá para você ir lá e dar uma murrada na cara dele, ameaçá-lo, que ele te mata em 5 minutos. Não dá para ser na força. E nem pelo dinheiro, porque também nós não temos. Precisa ser pela ação do Espírito de Deus. Vamos abalar a estrutura do pecado. Primeiro, eu preciso sair dessa estrutura. Você está nessa estrutura. Você está envolvido nessa estrutura. Você está dentro dessa estrutura como alguém que está numa areia movediça. PHN com Dunga. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América mobiliza você e toda a sua família com uma programação alegre que fala de Deus nas 24 horas do dia. É maravilhoso pensar que desde o início o movimento do Criador é que a sua criatura o perceba, que a sua criatura o conheça.
E quem navega pela internet tem a opção do america.cançãonova.com para ouvir a nossa programação e interagir pelas redes sociais. Você pode também apresentar as suas intenções pelo Twitter, @AméricaCN. Divulgue essa obra de Deus. Você tem vários motivos para sintonizar a AM 1410 e ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Por isso e muito mais, estamos conquistando São Paulo e região. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Aconteça o que acontecer, permaneçamos abraçados à cruz, que é sempre um grande evento. Santa Teresa d'Ávila. Quinta-feira de adoração na Canção Nova, um dia de graças na presença de Jesus. A partir das 3 da tarde, louvor, oração do Terço da Misericórdia e bênção do Santíssimo Sacramento. Fogo ardente. Encerrando com a Santa Missa celebrada às 4:30 da tarde. Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Informações 3382-9800. 3382-9800. Vamos juntos adorar ao Senhor. Vamos celebrar tantas bênçãos do Senhor para nós e já estamos agradecendo porque sabemos que Cristo é a nossa vitória. E a você, sócio evangelizador, eu digo agora, Ele esteve no seu coração. Cada momento em que você fez o seu depósito para a Canção Nova, você fidelizou a sua presença aqui nessa missão de evangelizar. Deus lhe pague, sócio querido, nosso amigo, nosso evangelizador porta a porta. A você que não mediu esforços, orações para chegar conosco mês a mês rumo ao 100%. E agora todos nós podemos nos abraçar agradecendo a Deus, parabenizando uns aos outros pela graça, pela bênção do 100%. Deus nos concedeu pela sua divina providência, através das suas mãos generosas. Louvado seja Deus pelo nosso 100%, e é por isso que nós juntos dizemos 100% Canção Nova, e vai ao Senhor a nossa gratidão e a todos o nosso muito obrigado, o nosso carinho, na certeza de que o Senhor vai à nossa frente, porque afinal de contas é o amor de Deus que vai pelo ar. Mãos unidas, o melhor. Realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Lucas 1, versículo 29. Estamos na primeira semana do projeto Dai-me Almas. Começando mais um mês, e nesta primeira semana vamos unir as mãos para que ao final do mês celebremos o 100%. Eu vou efetuar a minha contribuição. É assim que vai avançando a Canção Nova. Chegaremos ao 100%. Não temos propaganda comercial, porque você, sócio, está contribuindo. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Programe-se. Eu sou Flávia Soares e espero você de 1 às 4 da tarde pra gente curtir música, informação e dicas super bacanas no Conexão Canção Nova. E em seguida, rezaremos juntos o texto da Divina Misericórdia. Até lá! Canção Nova. Jornada Mundial da Juventude 2013, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro será sede nesse ano e nos próximos anos de grandes eventos internacionais. Mas sem dúvida, o mais importante, o mais significativo é a Jornada Mundial da Juventude. Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. E hoje o programa Mais Saúde recebendo o professor Henry Okigami aqui dando uma aula sobre fígado, né, e respondendo a pergunta dos ouvintes. E tem uma pergunta sobre ervas para desintoxicar o fígado. Boa tarde, doutor Henry Okigami e Gisela. Gostaria de saber quais são as ervas mais potentes para a limpeza do fígado. Dente de leão e alcachofras
elas são boas mesmo? Se possível, eu gostaria de saber... bom, aqui ele falou sobre esse trio. Na verdade, você falou da dupla. Mas ele fala de uma terceira, que seria concha verde e gengibre associados. Se isso realmente ajuda. Ai, peraí. Fico grato e um grande abraço a todos de um grande fã, Marcos Vinícius. Só que você não falou de onde você é, Marcos. Em todo caso, muito obrigada. Legal. Sim, a alcachofra, ela é muito boa pro fígado, tem estudos mostrando isso aí, né? Já o dente-leão já tem menos estudos, então não vou comentar. Mas sobre a questão de limpeza de fígado, né? Um produto, o chá verde, ele ajuda bastante a desintoxicar o fígado. O chá verde tem moléculas antioxidantes. Um produto que o pessoal dá pouco valor pro fígado, né? A cebola, né? E o alho, né? E eles estão falando de erva. Por exemplo, o alho ele tem produtos sulfurados, né? E ele é muito bom para o fígado e ele é muito bom para várias aplicações, mas o fígado seria excelente. Então, a cebola, o alho... Mas né? Cru, Henry? Cru, de preferência cru, né? Mas assim, levemente passado, fritado bem de leve, ele perde constituintes, mas preserva boa parte da ação. Mas cebola na salada a gente acaba comendo, né? Sim, a cebola é um produto muito interessante. Os estudos, por exemplo, mostram efeitos quimiopreventivos de câncer, né? Prevenção de câncer para cebola e para o alho. Olha que beleza. Agora, o alho é um ótimo produto, por exemplo, para diabético e para hipertenso também. Então o alho seria o produto, tirando o hálito de alho depois, né, na verdade eliminado pela respiração e pela transpiração, o alho ele é ótimo para o fígado, né? Frutas vermelhas também sempre seriam bons para o fígado. Fibras, né, consumir mais fibras ajuda o fígado também, né, porque ele diminui a inflamação intestinal, e aí diminuir a inflamação intestinal você poupa o fígado. Porque é interessante, o pessoal não dá muito valor a isso, mas por exemplo, consumir bactérias como lactobacilos e fibras é bom para o fígado. O pessoal fala assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou dizer para você que é o seguinte: tudo aquilo que o seu intestino faz, o seu fígado fica sabendo, né? Eu sempre falo assim que o nosso corpo ele tem essas comunicações. Então, se o seu intestino faz alguma coisa, seu fígado fica sabendo e ele sofre as consequências, né? Então, se o seu intestino tem desbiose, tem inflamação, se a sua dieta é desequilibrada, se a sua flora intestinal está alterada, o seu fígado fica sabendo, porque o intestino inflama e inflama o fígado também, né? Uma das causas de esteatohepatite não alcoólica é a desbiose. Gente, eu li isso, eu fiquei encantada. Quer dizer, de repente a saúde intestinal interferindo na saúde do fígado, né? Mas a gente não vai longe, né? A saúde intestinal também é associada à resistência à insulina, diabetes, né, doenças inflamatórias em geral e também a saciedade, né? Seu fígado conversa com seu intestino conversa com o seu cérebro, né? Por isso que eu pus um capítulo só sobre o intestino, nosso segundo cérebro, né? Que a gente comenta tanto, né, Henry? O pessoal fala muito porque a inervação no intestino é muito grande, né? Mas o intestino é muito importante e essa relação com as bactérias e as fibras que nós ingerimos também é bom. Por exemplo, uma fibra solúvel, né, como a inulina, ela diminui o colesterol. Então já tem estudos mostrando isso aí. E onde eu acho a inulina, assim, mais presente na nossa alimentação? Verduras. Batata Yacon. Batata Yacon tem, mas, por exemplo, o gobô. Ninguém dá valor pro gobô, né? Gobô é traduz fantástico. Gobô. O que é esse gobô? Quem é viciado em restaurante japonês sabe, né? Gobô é aquela raiz de bardana. É altamente rica em fibras solúveis, né? O broto de bambu broto de bambu é pura fibra solúvel. Cogumelos são ricos em fibras solúveis. Verduras em geral, folhas, brotos principalmente, né? Brotos, né, Henry? Brotos. Gente, o broto de feijão, né? Qualquer broto é muito importante. Então a dieta seria restrita a isso, né? Agora uma alcachofra funciona, um boldo também funciona, a silimarina, né, também funciona muito bem para essa questão de fígado. Existem várias formas de você detoxificar o fígado, mas o ideal é que você detoxificasse seu fígado todo dia, não comendo porcaria, comendo coisa certa, né? Isso seria o ideal. Escuta, a Fernanda de Palmas do Tocantins, ela pergunta se uma hepatite C pode virar um câncer. No fígado. No fígado, né? Sim, o vírus da hepatite C,
ele hoje, você consegue controlar melhor com a evolução da medicação, né? Os antirretrovirais, eles estão aí para isso, o interferon, ribavirina, e há as interferências de dieta também que vão ajudar a controlar. Não é, eu vou dizer para você, nem toda a hepatite, na verdade a minoria cursa para um câncer de fígado. Então, quem tem hepatite tipo C hoje consegue controlar muito bem a patologia com os tratamentos atuais. E aqui tem outra pergunta, é o Fábio de Lorena perguntando se a hepatite crônica C afeta apenas o fígado. Não, na verdade não, porque tem a repercussão, porque uma vez que você afeta o fígado, você afeta seu corpo inteiro. Vamos supor, por exemplo, o seu fígado começa a ter uma disfunção, né? Ele vai comentar para todo mundo sobre essa disfunção. Eu até postei no meu blog outro dia que o fígado ele é como se fosse um fofoqueiro. Quando acontece uma coisa errada com ele, ele fala para todo mundo que ele está com problema. E é muito comum, por exemplo, uma doença que chama de encefalopatia hepática. Então, quando o seu fígado começa a funcionar mal, metabolizar mal, você começa a ter, por exemplo, dor de cabeça, problemas hepáticos, né? Mas o que tem uma coisa a ver com a outra, Então, Henrique? na verdade, o fígado começa a falar lá pro seu cérebro, eu tô ruim, e manda um produto que ele não consegue metabolizar pro cérebro, que é a amônia, né? E a amônia chegando no cérebro dá encefalopatia hepática, né? Então, assim, são várias repercussões. O principal que a gente vê numa hepatite tipo C é a sarcopenia, advinda da inflamação. O que é a sarcopenia? A perda de massa muscular, né? Que pode acontecer no diabetes, no paciente idoso, no paciente com HIV, né? Isso repercussão da inflamação. Da inflamação. Agora, seguramente as pessoas estão perguntando, mas como que uma inflamação vai fazer com que eu tenha uma perda de massa muscular? Então, na verdade, o processo inflamatório em si leva à apoptose das células musculares. Então, todo paciente que tem um processo inflamatório crônico, ele vai ter o problema da sarcopenia, né? Isso é um curso comum de várias doenças, né? O próprio diabetes, o envelhecimento, o HIV, tudo isso cursa para a sarcopenia, se o paciente não se cuidar. E essa sarcopenia é algo natural no envelhecimento? Essa perda de massa muscular? Ou ela pode ser evitada? Na verdade, o volume muscular é uma perda natural com o envelhecimento pela queda dos hormônios, né? Mas não da eficácia da contração muscular, né? O que acontece muitas vezes numa sarcopenia patológica é que você tem uma perda da força e da eficácia. Quando nós envelhecemos, como os hormônios caem, é natural que a nossa massa muscular diminua. Mas nós devemos, por exemplo, melhorar a qualidade. Isso tem a ver com atividade física e nutrição. Por exemplo, as unidades que produzem energia do nosso músculo, elas devem se manter intactas, que são aquelas famosas mitocôndrias que a gente estuda na bioquímica que não dá muito valor, né? Pois é, e que você fala tanto pra gente. Aí eu falo pra vocês por quê? Porque se o seu cérebro funciona, se o seu coração funciona, é porque as suas mitocôndrias estão produzindo energia. É como se fosse uma usininha dentro da célula, né? Fornecendo energia. Exatamente, eu falo sempre assim pro nosso... Vamos falar de uma forma fácil pro nosso ouvinte, né? É como se fosse a sua pilhazinha, né? Você tá com a sua pilhazinha ali dentro. Você sabe muito bem, a pilha acabou, o aparelho não presta mais. Antes disso... Não é que o aparelho não presta. O aparelho até presta se a gente trocar a pilha, né? Pois é, mas o que ele tem que fazer, né? Ele tem que preservar a pilha dele. Com certeza. Né? Eu sempre falo que a mitocôndria é igual ao motor de um carro. Você tem um baita motorzão lá que faz o seu carro ir para frente. O que a gente mostra para os nossos amigos ou para quem vê é só lataria. E se qualquer funileiro resolve, né? Mas a mitocôndria, o motor, se a gente não cuidar, e aí tem alimentação e um monte de coisa, você vai ficar velho, né? E sua funilaria pode ficar ruim ou boa. Mas se o seu motor não prestar, o carro não anda. É verdade. Ou se ele anda, ele fica andando de forma rateada, né? Esse é o problema, assim, anda um pouquinho, para. Então a mitocôndria é isso, é a nossa usina de fazer energia. Só para completar um pouquinho, Gisela, eu queria dizer para os ouvintes que dia 15 de agosto é meu aniversário. Né? Olha aí, gente. E eu quero um presente de vocês, eu quero uma doação para a comunidade. Olha, né? que Se coisa vocês bacana. puderem me dar um presente, doando alguma coisa para a comunidade, eu agradeço de coração para vocês. Gente, olha que querido, tá? Então, esse mês de agosto eu vou estar pedindo, então, em nome do Henry, que quem gosta tanto das participações do Henry, que faça uma doação para fecharmos o 100% de novo aqui no projeto da
Time Almas. E se vocês forem aqui no nosso blog, blog.cançãonova.com/América, você tem os 2 links dos últimos 2 programas que o Henry fez conosco. Então você pode ver, quem não teve ainda a oportunidade de ver e de ouvir, que o Henry não tem só essa sabedoria científica, ele tem uma sabedoria humana, que é o que faz a diferença, né, Henry? E olha, eu te agradeço em nome da comunidade, Henry, obrigada. Olha, não é só a comunidade, se os meus amigos que estiverem me ouvindo, meus alunos, ex-alunos, se quiserem me dar um presente, se acharem que eu mereço, dê pra comunidade, não precisa dar nada pra mim, eu não quero. Um querido, 15 de agosto, mas é o mês inteiro, né? A gente vai falar que é o mês de aniversário do Henry. Obrigada, Legal. Henry, bacana. Mais saúde. Ligue e participe. 0 operadora 11 20 39 1410. 20 39 1410. O telefone da América. Tem aqui a Zenir. A Zenir diz assim: estou com uma dúvida para o Dr. Henry. Tenho hepatite B crônica, não tenho doença, não tenho a doença, né? Não preciso de tratamento, as minhas transaminases estão normais, depois você explica o que é isso, e a viremia baixa, também você depois explica o que é isso. Mas quais os cuidados básicos para manter meu fígado saudável? Zenir. Legal, Zenir. Bom, parabéns pelas enzimas estarem boas, né? Graças a Deus. Vamos conversar sobre isso. A gente está falando sobre carro, né, Gisela? Vamos continuar falando sobre carro. Então, você bate o carro, né? Vamos supor que você bateu o carro foi quando você pegou essa hepatite B. Aí você leva o carro no funileiro. O funileiro vai arrumar seu carro. O que são as enzimas? É quem arruma teu carro. Então, vamos supor, por exemplo, você está com a transaminase glutâmico pirúvica e transaminase glutâmico salacética. Elas são as enzimas que a gente normalmente mede. E o que elas são? São sistemas de reparo do teu fígado. Se seu fígado não está precisando de reparo, é porque não está tendo lesão. Então é bom, né? Porque se as suas enzimas estão normais, é porque você não está com a doença acabando com o teu fígado, né? Quando a sua enzima começa a subir muito, isso quer dizer que o seu fígado está tendo problemas. Não quer dizer que você vai ter uma lesão definitiva, quer dizer que você está reparando. É como quando você pega um carro, leva no funileiro, aí você paga pro funileiro arrumar teu carro. Então as enzimas estão reparando o teu carro. Seria essa a comparação que eu tenho que fazer. Mas o seu carro é batido. Então automaticamente ele tem a batida. Isso é a viremia, né? Seria como se fosse uma carga viral. É quanto de vírus que você tem que está no nível baixo. Por exatamente essa carga viral estar baixa e essas enzimas não estarem altas, quer dizer que o seu fígado está controlado. O que você deve fazer? Você deve fazer uma dieta saudável. Você não deve, por exemplo, se submeter a produtos que sejam altamente tóxicos para o seu fígado. Você não pode beber em excesso. O seu médico deve ter cortado o álcool de você. Você não deve ingerir carboidratos em excesso, nem gordura trans em excesso, nem gordura saturada em excesso. Você deve ingerir mais frutas e vegetais, de preferência crucíferos. Você deve ter uma dieta saudável, ingerir proteínas. Dentro de um esquema, o ideal é você procurar um nutricionista para te acompanhar. Com certeza. Né? Mas a analogia é mais ou menos assim. Você não pode exagerar, tem que tomar cuidado com o álcool, tem que tomar cuidado em comer muitos produtos com conservantes, né? Tem que tomar cuidado em não comer, como fala assim, que eu tô falando para Gisela, porcarias. Porcarias. Né? Vegetais, crucíferos, consumir mais antioxidantes como alho, frutas vermelhas. Chá verde vai ajudar bastante. Tudo isso vai ajudar você. Então você não pode exceder. Ou seja, imagina seu carro batido, consertado, e você vai lá e resolve fazer estripulia com ele. A mesma coisa o seu fígado. Você tem que tentar conservar ele, mantendo ele numa função boa. Então limitar carboidrato demais, não, por exemplo, não consumir muito produto com açúcar, né, doce, gordura trans, gordura saturada. Tentar ingerir mais frutas, vegetais, principalmente vegetais coloridos, né? Alho, cebola, brócolis, couve de Bruxelas, tudo isso seria bastante interessante para você. Henry, as pessoas não dão muita atenção na contaminação que você pode estar sofrendo em relação a cheiros químicos. Então, esse negócio de ficar odorizando demais os ambientes. Eu não gosto disso, né? Eu não gosto disso porque
Porque eu sempre questiono essas coisas que a gente fica inventando na nossa vida, as modernidades, né? Então você inventa de ficar jogando um cheiro para você ficar cheirando o tempo inteiro. Eu acho melhor você, sei lá, plantar uma planta que dê uma flor que tenha um odor agradável. Por quê? Porque você está ingerindo um produto químico. Por mais que aquilo tenha um estudo de segurança, aquele produto químico está entrando na sua circulação. E lembrem bem, a forma de inalação é uma forma de absorção de produtos tão boa quanto a injeção. Quer dizer, perde só um pouquinho. E quando você inala um cheiro, você está inalando uma molécula. Não pensa que aquilo lá não é um produto químico, porque é sim. Se não fosse produto químico, ele não daria a sensação de cheiro, né? E com certeza aquilo vai cair na sua circulação sanguínea. E tudo que você não precisa, né, acaba sobrando. E tudo que sobra, seu fígado vai ter que dar um jeitinho nele, né? Pois é. Sabe que tem uma pergunta interessante, a Janaína? A Janaína, inclusive, ela é funcionária do call center lá da matriz nossa, né, na sede em Cachoeira Paulista. Ela diz que ela tem artrite, ela toma uma medicação de farmácia, né, alopática. E ela gostaria de trocar por um fitoterápico, ela está falando aqui, mencionando unha de gato, para não afetar o fígado. Mas, Henri, digamos assim, a fitoterapia, ela também tem suas repercussões no fígado, não tem? Claro, ontem, por coincidência, ontem mesmo estava estudando um artigo de fitoterápicos hepatotóxicos, né? Hepatotóxicos. Inclusive a própria unha de gato tem histórias de ser hepatotóxica, né? Então eu não recomendo que ela faça isso sem acompanhamento de um médico. A gente não deve ficar trocando a medicação assim, à sua vontade. E não é porque um produto é natural que ele é isento de efeitos adversos. Então, por exemplo, já foi descrito hepatite fulminante com alguns fitoterápicos. Ou seja, o que é hepatite fulminante? A pessoa toma e puf, morre em algumas horas, né? Inclusive, para você ter uma ideia, eu sempre falo para os meus alunos, eles podem achar que eu sou muito radical quanto a isso, né? A grande maioria não tem problemas adversos com a medicação. Quem tem é a minoria, né? Então eu sempre falo que a culpa é do paciente, não do remédio, né? Porque a maioria toma e não tem nenhum problema. Mas não estamos isentos de termos alergias a drogas. Por exemplo, existem relatos de alergia a antialérgicos, para você ter uma ideia. Então, ela não deve trocar sem conversar com o médico, sem consultar com o médico. E ela não deve imaginar que um fitoterápico seja isento de efeitos adversos, porque não é. Então, Janaína, isso é uma coisa muito importante que o professor Henri falou, porque eu brinco, eu tenho uma expressão que eu digo assim, não é porque é natural que não faz mal, veneno de cobra também é e mata, né? Essa brincadeirinha que a gente faz. Mas, principalmente, uma das coisas que eu fico, assim, até muito aborrecida, é porque nós, nutricionistas, tem alguns fitoterápicos que nós não podemos prescrever, não é da nossa alçada, é só de competência médica. Entretanto, eles estão à disposição nas farmácias para as pessoas leigas irem comprar. Só que a gente sabe que determinados fitoterápicos não pode estar fazendo uso mais do que 3 meses, porque ele é hepatotóxico, faz mal para o fígado, e ninguém está falando disso, entende? Essa legislação aí é muito complicada, né? Na verdade tem coisas complicadas mesmo no nosso país, né? A medicação de venda livre é uma delas, né? A gente pensa assim, não que eu seja contra, mas eu posso ir na farmácia e comprar o produto, né? Eu não sei se eu estou apto para isso. Eu sou farmacêutico, eu até conheço, mas assim, e um leigo? Chega lá, às vezes tem um monte de envelopinho para ele escolher, e ele compra um porque ele viu uma propaganda na televisão, porque ele viu uma propaganda na revista. Eu não sei se esse nosso sistema de saúde está certo, né, Gisela? A gente tem que, complicado. Nós temos que evoluir bastante ainda para que o nosso povo tenha uma saúde de qualidade. Mas, tentando ajudar um pouquinho a Janaína, o que a gente pode falar sobre artrite? Bom, eu tenho que saber primeiro se ela tem artrite ou se ela tem uma artrite reumatoide ou se ela tem uma osteoartrite. Porque todo mundo confunde, porque dá problema na articulação. Né? Ela poderia ter até uma psoríase artropática, por exemplo, que são várias formas de doenças que tem uma fisiopatologia por trás diferente, a causa é diferente.
Então ela pode ter, por exemplo, uma lesão, uma osteoartrite, ou ela pode ter uma artrite reumatoide. A artrite reumatoide é de origem autoimune. Já a osteoartrite já é mecânica. Então não dá assim para orientar sem saber nada, né? Mas assim, com certeza ela está indo no reumatologista. Com certeza, porque ela está tomando um remedinho. Exatamente, eu acho que ela tem que ir no reumatologista. E o reumatologista que deve orientá-la, né? Ou se ela quiser mudar a dieta para melhorar a saúde, ela pode ir no nutricionista. Com certeza. Ela pode, por exemplo, começar a usar óleo de peixe para melhorar, diminuir a inflamação, mas tem que ter alguém indicando isso por trás. Então, Janaína, nutrição tem também um pouco aí envolvido que dá pra gente trabalhar, sim. E a gente pode estar conversando isso numa próxima oportunidade, porque já acabou o nosso programa, hein, Henri? Aqui o tempo passa rápido, né? Pois é, o relógio aqui é diferente do relógio habitual. Não é possível. Essa teoria de Einstein não funciona aqui dentro. Não funciona aqui dentro. Henri, obrigada mais uma vez. Vamos ver se eu consigo te roubar. Hoje foi assim, né? Passei um torpedinho pra Camila. Falei, Camila, como é que tá o Henri hoje pra fazer o programa? Ela responde, ele pode. Aí lógico que eu quis trazê-lo mais cedo, mas não deu. Mas olha, foi fantástico. Deu certo de você estar fazendo o programa conosco ao vivo. E gostaria de agradecer muito, viu, a sua disponibilidade. Gisela, fica à vontade. E os ouvintes, se vocês quiserem me dar o presente, de novo essa história toda, né? Bárbara. E eu prometo que eu venho aqui mais vezes, olha, né? Que gente, pode ser uma bênção ou um castigo. Não, é uma bênção e, olha, depois eu vou passar direitinho as coordenadas pra gente tá passando onde pode fazer a doação da comunidade. Tá vendo, Aninha? Quanta coisa boa acontecendo no programa Mais Saúde. Pois é, gente. Esses são os nossos convidados tão queridos, tão de Deus, né? Eu só queria dizer uma coisinha a mais, né? Eu queria agradecer a Camila por ela fazer parte da minha vida e o meu filho, Henrique, o amor da minha vida. Tá bom? Beijão pra todo mundo. Existe, não existe, existe. Esse é o professor Henri, esse ser humano maravilhoso, assim, de corpo e de alma. Espero vocês no próximo Mais Saúde. Esse foi meu presente, o programa de hoje para vocês. Sonhos pra ti.